Fala aí, pessoal, tudo certo? Gente, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de física e nessa aula eu vou resolver o nosso quarto exercício. Então, assim, gente, novamente nós temos aqui um exercício sobre movimento retilíneo uniforme, só que para que a gente possa resolver essa questão, nós temos que recordar a diferença entre ponto material e corpo extenso. Então vamos lá. Resumidamente, o que seria um ponto material? Gente, um ponto material basicamente é um corpo, é um objeto qualquer cujo seu tamanho, cuja a sua dimensão, ela pode ser desprezada quando nós consideramos as outras coisas que nós estamos estudando em um certo problema. Ok? Então, só faz sentido eu falar em ponto material ou em corpo extenso, que é algo que a gente já vai ver, se eu considerar o entorno, tudo aquilo que eu estou estudando, tudo aquilo que for relevante para o meu exercício. Então, por exemplo, se alguém perguntar para mim, olha, professor Marcelo, uma formiguinha pode ser considerado como um ponto material? A minha resposta seria: depende. Depende de quais corpos eu estou analisando. Depende de quem vai participar da minha brincadeira, ok? Se eu estiver comparando essa formiguinha com uma pessoa, por exemplo, eu posso dizer que sim, o tamanho dessa formiguinha pode ser desprezado para o meu exercício. Porém, se de repente eu estiver comparando essa formiguinha com um grão de açúcar, aí talvez não. Talvez eu tenha que considerar o tamanho dessa formiguinha para poder fazer algum tipo de cálculo, certo? E aí, nesse caso aqui, dessa formiguinha, quando comparada a um grão de açúcar, eu poderia estar chamando a formiguinha de corpo extenso. Então, um corpo extenso é um corpo, um objeto qualquer, cujo seu tamanho ele é relevante, sim, para a resolução de um determinado exercício. O tamanho dele é importante, o tamanho dele faz a diferença para a resolução da questão. Pessoal, na prática, os exercícios eles nos dão pistas se eu devo considerar um certo objeto como sendo um ponto material ou como sendo um corpo extenso. Tá bom? Na prática, o exercício ele vai indicar o caminho aí para a gente poder resolver isso. Mas é importante que vocês saibam que a diferença entre ponto material e corpo extenso é essa. Um ponto material é um objeto, um corpo qualquer, cuja sua dimensão pode ser desprezada quando nós comparamos as outras coisas que são importantes para a resolução de um certo exercício. Enquanto que um corpo extenso é um corpo cujo tamanho importa quando nós comparamos o que acontece no seu entorno. Certo, gente? Então, dito isso, vamos aí ler o enunciado dessa questão. Nesse exercício, o cara fala o seguinte: quanto tempo leva para que um caminhão de 20 metros de comprimento, deslocando-se a 72 km por hora, atravesse completamente uma ponte de 120 metros de comprimento? Então, gente, vamos começar esse exercício como nós estávamos já acostumados. Olha, esse aqui é um exercício de velocidade constante, porque o cara nos disse que esse caminhão tem uma velocidade de 72 km por hora. Então, partimos do princípio que essa velocidade não se altera em momento algum, portanto, se ela não se altera, estamos falando de um exercício de velocidade constante, certo? Beleza. Se é um exercício de velocidade constante, isso significa que nós podemos utilizar o triângulo mágico,
que temos a autorização para utilizar o triângulo mágico. E nesse triângulo mágico, o cara pede para calcularmos o tempo para que aquele caminhão ultrapasse completamente uma ponte de 120 metros. Então, se eu quero calcular o tempo, eu tampo com meu dedo o tempo e escrevo o que está sobrando. E o que está sobrando nessa questão é a distância em cima, a velocidade embaixo. Portanto, a distância está dividindo a velocidade. Então, assim, gente, ó, qual que é um erro muito comum aqui nesse tipo de questão? É um erro que acontece exatamente porque a pessoa não deveria estar atenta nessa questão de ponto material e corpo extenso. O erro comum aqui é o seguinte, gente. A pessoa olha para a questão e diz o seguinte: eu já entendi essa questão, professor, muito fácil. A distância percorrida por aquele caminhão para atravessar completamente aquela ponte é de 120 metros, porque a ponte tem 120 metros. E aqui, pessoal, está o erro. E isso acontece porque esse é um exercício aonde será necessário nós considerarmos o tamanho, o comprimento desse caminhão. Portanto, é um exercício de corpo extenso, certo? Esse caminhão ele tem 20 metros de comprimento. Então, obviamente, até pelo próprio enunciado ter nos trago essa informação, é muito claro que nós vamos precisar utilizar esse 20 metros para a resolução da nossa questão. Então, qual é uma forma para a gente entender melhor isso? Olha, pessoal, vamos pensar juntos. Para que um certo caminhão ultrapasse completamente uma ponte, será necessário que a parte de trás do meu caminhão, a traseira do meu caminhão, esteja alinhada com a dianteira da minha ponte. Isso quer dizer que o caminhão vai ter que percorrer todo o tamanho da minha ponte, que é de 120 metros, mas todo o comprimento daquele caminhão, mais 20 metros. Porque uma ultrapassagem, ela só de fato se concretiza quando a parte de trás do meu caminhão estiver alinhada com a dianteira da minha ponte, certo? E para que isso aconteça, é necessário que o caminhão percorra 140 metros. Então, a distância necessária para que o caminhão atravesse completamente uma ponte de 120 metros é de 140 metros, o que corresponde ao comprimento da ponte mais o comprimento do caminhão, ok? Além disso, aqui é necessário que a gente faça uma certa transformação de unidades, ok? É importante que a gente transforme os 72 km por hora para metros por segundo. E para isso, nós temos que dividir esse valor por 3,6, certo? Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Olha, gente, se vocês ainda tiverem dúvida sobre por que é necessário fazer esse tipo de transformação, basta a gente olhar nas unidades de distância. A distância necessária para que o caminhão ultrapasse totalmente a ponte é de 140 metros. E a unidade de velocidade está em quilômetros por hora. Então, esse quilômetro com esse metro está incompatível. Portanto, é necessário fazer algum tipo de alteração aqui. E a alteração mais viável nesse caso é transformarmos quilômetros por hora para metros por segundo. Dessa forma, tudo que se refere à distância vai estar
em metros, tá bom? Então aqui eu venho aqui no meu denominador, escrevo 20 metros por segundo. Isso quer dizer que o tempo necessário para que aquele caminhão ultrapasse completamente uma ponte de 120 metros é de 7 segundos. Obviamente, a unidade aqui só pode ser o segundo, porque é a única unidade de tempo que nós estamos trabalhando, uma vez que já transformamos quilômetros por hora em metros por segundo, certo? Então aqui, essa é a resposta do exercício de número 4. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido esse exercício. Abraços e até mais.